Olá, pessoal, boa noite. Hoje, na nossa live, nós vamos discutir que informações precisam constar no meu laudo na dissecção aórtica. Eu vou chamar a doutora Carla Porto. Olá, boa noite. Hoje nós vamos discutir dissecção aórtica. Eu vou chamar aqui minha parceira, doutora Carla Porto e doutor Almiro, doutor cirurgião vascular. E nós vamos discutir o que o cirurgião vascular... Olá, Carlinha. Olá! Oi, Olá, Dri! Olá! Tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Que alegria! Boa noite a Nossa todos. Senhora. Boa noite a todos vocês. Então, Almiro, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Sim. E nós vamos a gente vai falar um pouquinho da Pode falar, dissecção aórtica, o que o cirurgião vascular precisa saber. Ficou meio confuso, mas na verdade, quais as informações que nós devemos colocar no exame e que são necessárias para o cirurgião vascular. Tá bom. Então, na realidade, ficou até meio confuso mesmo, né, Carlinhos? Como se a gente tivesse que explicar o cirurgião vascular. Mas, na realidade, assim, quais informações a angiotomografia pode fornecer para o cirurgião vascular? E, assim, o que é que o cirurgião precisa saber no sentido do o que é que o cirurgião vascular precisa que o radiologista, lendo o exame de angiotomografia, forneça a ele de informação para que ele possa tomar a conduta mais assertiva. Exatamente, Dri. E para quem não conhece, né, Dr. Almiro Vieira de Mello, especialista em cirurgia vascular, em angiorradiologia, cirurgia endovascular e ecografia vascular com Doppler, pela SBACV, AMB e CBR. Ele é cirurgião vascular pelo Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, e tem treinamento em cirurgia vascular e endovascular em Albany, Nova York, e em Charleston, na Carolina do Sul. Foi difícil, hein? Almiro, bem-vindo à nossa live aqui do Imagem Vascular. Nossa, que alegria, viu, Carlinha? Que alegria. Eu agradeço muito o convite, me sinto realmente lisonjeado de participar desse mais um episódio, que é o 5º episódio de vocês. Eu tenho visto todos, na verdade, né? E eu fico muito, muito feliz e parabenizar vocês por esse projeto maravilhoso. Eu acho que para nós cirurgiões vasculares só agrega muito, Ave Maria. Acabar com esse negócio de ficar mandando cartinha para o radiologista para dizer, olha, eu preciso que você veja isso, isso, isso. Na verdade, o exame, quando é pedido pelo cirurgião vascular, é realmente para ver algumas coisas que vão nortear o tratamento. E isso para a gente é fundamental. E eu queria muito agradecer a vocês, Carlinha, que eu conheço há muito tempo, minha colega de turma, né? Passamos grandes momentos na faculdade. E Adriana, Ave Maria, conhecemos muito de congresso e de tantos laudos que eu vejo no consultório. Eu agradeço demais a vocês e realmente, vamos lá, vamos conversar sobre dissecção de aorta. Exato. Esse entendimento entre o colega que solicita o exame e o radiologista é muito importante. É importante que a gente procure pensar com a cabeça do cirurgião vascular, entender o porquê que ele precisa daquelas informações, o que ele vai fazer com essas informações. Só assim a gente vai ter segurança de colocar no laudo justamente tudo que ele precisa, porque é prejudicial colocar informação demais e também ficar faltando informação, colocar informação de menos, não é mesmo? Com certeza, é isso aí. Isso. Então, vamos começar. Gente, para quem está entrando, podem mandar suas perguntas, suas considerações. Eu estou vendo aqui que tem acadêmico de medicina, então eu queria pedir para Almiro que inicialmente começasse definindo, né, o que é uma dissecção aórtica. Claro. Vamos lá. Olha, dissecção aórtica, o primeiro relato de dissecção aórtica tem mais de 250 anos. Né? A primeira vez que foi feita a aorta foi em 1760. Foi por um anatomista em Londres, né, lá no Reino Unido.
que diagnosticou, era um anatomista chamado, eu acho que Frank Nichols. Ele diagnosticou no cadáver do rei Jorge II, ele se interessava muito pelas mortes que aconteciam na ocasião, ele era um anatomista e foi dissecar e viu que a aorta estava completamente dividida ao meio. E a isso deu-se a causa-morte do rei naquela ocasião. Né? E a partir daí, muito pouco se sabe do que aconteceu com a dissecção aórtica. Só nas últimas 3 décadas que começaram a acontecer mais coisas, e começaram a melhorar os tratamentos, e começamos a estudar mais a doença da dissecção da aorta. Aí surgiram as classificações, né, que foram baseadas na anatomia e na extensão da doença, que foi em 65, saiu a classificação de DeBakey, logo 5 anos depois a Stanford, e aí foram melhorando os tratamentos. Então, vamos lá, o que é uma dissecção de aorta? O que é essa doença tão temida e potencialmente prejudicial e letal em alguns casos? A dissecção de aorta, vamos lá, vamos entender. A aorta, que é a principal artéria do corpo, ela tem 3 lâminas, né? São 3 camadas. A primeira camada é a camada interna, chamada de camada íntima, né? Onde está o endotélio da artéria. A camada média, que é a camada muscular, e em seguida a adventícia. Então, a dissecção de aorta ela acontece quando existe essa disrupção na camada íntima, e aí tem diversas teorias porque isso ocorre, né? Inclusive necrose necrose da camada média, necrose cística, aterosclerose, e aí tem vetores, e tem muita coisa que leva, histórico familiar, e tem muita coisa que leva a gente pensar por que essa camada íntima realmente rompeu, e aí a partir daí você tem uma dissecção que ela pode progredir anterógrada ou retrogradamente do ponto de entrada, e aí vai abrindo, vai afastando a camada média da camada íntima, e vai abrindo e vai continuando na maioria dos pacientes, e isso pode levar a consequências terríveis. Né? Então, a dissecção de aorta acontece nesse tipo, né, nessa ocasião. E aí existem já critérios bem estabelecidos para você dizer se essa dissecção ela é aguda, se ela é crônica, se ela tem um potencial de mortalidade alto, se ela pode ser manejada clinicamente. Né? E a partir daí a gente consegue, com os exames e os diagnósticos, identificar qual é o melhor tratamento a ser seguido. Tá? Joia. Ok. Nós sabemos que não existe, né, um sinal, ou então assim, um sintoma que seja patognomônico de dissecção aórtica. Então, Amiro, gostaria que você falasse um pouco para a gente quais são as queixas referidas, quais são os achados clínicos, que quando eles estão presentes, devem sempre fazer com que o médico emergencista ele leve a pensar na possibilidade de uma dissecção aórtica, e qual seria o exame de escolha para esse diagnóstico. Então, o grande problema da dissecção de aorta é que existe um baixo índice de suspeição da doença. Né? Então, quando o paciente chega lá com a dor torácica, né, ninguém vai logo, dissecção de aorta. Não, vamos pensar em infarto, vamos pensar em embolia pulmonar, talvez esse paciente tenha alguma outra doença que não seja aórtica, na verdade. Então, a aorta, existe as síndromes aórticas agudas, né, que a dissecção de aorta faz parte dessas síndromes, né, junto com a úlcera aterosclerótica penetrante e um hematoma intramural, que são doenças que precisam e merecem tratamento também. E a questão do diagnóstico, não existe nada na queixa do paciente que dê o diagnóstico patognomônico, que você seja específico para a doença aórtica. Não. O paciente vai chegar com dor torácica e a dor torácica pode ser em diversos locais, a depender de aonde que está dissecando. Se é na aorta ascendente, pode ser do lado direito, né? Se é aorta descendente, pode ser do lado esquerdo, pode ser nas costas. Tá? A dor geralmente é uma dor lancinante, é uma dor enfacada. O paciente fala, olha, eu estou com muita dor, está rasgando, eu estou sentindo que ela está progredindo, ela está descendo. Então, é uma dor que é mais ou menos característica, mas não consegue se descartar as outras doenças torácicas e cardíacas, né, por conta da dor. E o quadro de 70% dos pacientes têm hipertensão, né? O paciente já chega muito agitado, já chega, né, dependendo, obviamente, da dissecção, se é uma dissecção complicada ou não, porque tem paciente que realmente já tem uma dissecção complicada, já pode chegar com diversos tipos de quadro clínico, desde acidente vascular cerebral, paraplegia, isquemia de órgão-alvo, tem muita coisa que pode sair disso. Mas no diagnóstico inicial,
para a gente dizer que ele tem na dissecção com sintoma, não dá. Com exame laboratório também não dá, tá? Porque os exames laboratórios muitas vezes demoram muito, né? São caros e são totalmente inespecíficos, né? Existem metaloproteinases, dedímero, elastina, tem muito exame que pode ser pedido, mas não é todo laboratório que faz, não são exames de rotina e demoram. Então não é também o que a gente vai usar para dar diagnóstico de aneurisma de aorta. Então, primeiro, de dissecção de aneurisma de dissecção aórtica. Primeiro, a gente tem que ter um alto índice de suspeição, tem que suspeitar da doença, saber que é uma doença que é rara, mas acontece. Tá? Não tem fatores de risco específico, mas fatores de risco para a doença aterosclerótica em si, eles também são para a doença, para a dissecção, e partir para o exame de imagem, né? Porque é isso que realmente vai nos dar o diagnóstico definitivo, e quanto mais rápido, melhor, né? Realmente é uma doença que precisa ter diagnóstico ligeiro para a gente nortear o tratamento, porque o tratamento pode ser cirúrgico ou pode ser clínico, com diferentes taxas de mortalidade e diferentes, né, evolução no quadro clínico. Então, a questão é diagnosticar precocemente, que é o mais importante, ter esse alto nível de suspeição diagnóstica, porque aí tem um viés enorme que muita gente chega a 38%, não pensa que é um aneurisma de aorta, ou uma dissecção de aorta. Tá? Pensa em outros problemas, está infartando, enfim, menos a pobre da aorta que está lá. Então, a gente tem que pensar nela para poder diagnosticar. Ok, Amiro. Eu vou aproveitar que temos acadêmicos de medicina, temos residentes aqui. Então, assim, numa emergência, como o Almiro falou, a questão da dor torácica lancinante. A gente pode fazer uso, né, e deve, como método de escolha para doenças vasculares, tanto para a gente excluir o tromboembolismo pulmonar, quanto para avaliar a aorta, no caso de aneurisma, dissecção, a úlcera penetrante, enfim, doenças de aorta. As síndromes aórticas agudas, a gente vai fazer uso da angiotomografia computadorizada. Lembrando que a gente tem que fazer a varredura tanto do segmento torácico quanto abdominal, que a gente tem que avaliar. Fundamental. Né, Almiro? A aorta torácica, abdominal, até as artérias ilíacas, para a gente avaliar a extensão do flap intimal. E lembrando também que, como tem estudante, né, a gente tem que fazer uso do meio de contraste organioldado, em torno de 80 cml no máximo. A gente faz essa varredura. E para os residentes aí, a questão do protocolo do exame, a gente deve fazer uma primeira hélice sem contraste, uma fase arterial e, por fim, uma venosa. Porque no caso da dissecção, a gente vai, no decorrer da live, a gente vai falar. Lembrando que, assim, a falsa luz, ela vai se opacificar mais tardiamente. Então, para a gente avaliar se essa falsa luz ela tem fluxo ou ela está trombosada, a gente tem que fazer pelo menos 2 hélices, uma arterial e uma venosa. Acho que só para a gente fechar. Diga. Deixa eu completar aqui a resposta. Na realidade, a questão dos exames de imagem que eu queria falar, se começar do básico, do beabá, vamos falar de raio-x de tórax. Raio-x de tórax, ele não diz muita coisa ali. Se ele vai dizer lá se você tem lá um aumento da área, uma alteração da silhueta da aorta, ou se a área cardíaca está alguma coisa diferente, ou em alguns casos já pode ter um derrame pleural, um hemotórax, mas enfim, não te dá o diagnóstico. Né? O eletrocardiograma também não. Você vai saber se tem alteração de segmento ST, né? Que também é totalmente inespecífico. Então, aí quais são as imagens que a gente pode ir? Ectotranstorácico, ectotransesofágico, e aí os exames que é a angiotomografia, a angiorressonância. O ectotranstorácico ajuda, mas para a aorta ascendente, perde-se completamente a questão da especificidade do método quando começa a aorta já ficar mais descendente, né, na crosta descendente. É bom para avaliar folheto da aorta, é bom para olhar a coronária, se houve dissecção perto ali, isso é importante. O transesofágico é excelente, tem uma boa especificidade, uma boa sensibilidade, porém não é factível para todo mundo, é do operador dependente. Tá? A gente tem que ter uma pessoa boa fazendo para poder identificar realmente aonde é que está a dissecção, onde é que está o flap, né? Para a gente tentar classificar esse problema e tentar resolver. Consegue-se ver bem a questão dos folhetos da válvula aórtica, consegue-se ver a aorta ascendente. Sim. Existe mais ou menos um ponto cego ali no arco, que às vezes não é tão visível, mas é um excelente exame. Se o paciente estiver instável, é o melhor exame. Na verdade, se tiver a oportunidade de fazer ainda no pronto-socorro com o paciente instável ectotransesofágico, ele vai nortear
direitinho qual é o tratamento a ser feito, porque muitas vezes não dá tempo de fazer os exames lá embaixo, né? Então tem que tentar fazer dessa forma, né? E aí, para mim, na minha sincera e completa opinião, e eu acho que muita gente concorda comigo, a angiotomografia continua sendo o melhor caminho para você diagnosticar e identificar o que está acontecendo e ver qual é o problema e, a partir daí, já orientar o cirurgião cardíaco ou o cirurgião vascular o tratamento a ser seguido, porque é por aí que a gente consegue resolver o problema do paciente. Joia. Muito, Ok, muito ótimo. boas as ponderações. Em relação a isso, o raio-x, se o paciente estiver estável, né, Almiro? Ele, de fato, pode mostrar, ele não vai mostrar o flap de dissecção intimal, mas ele pode mostrar um alargamento de mediastino, inclusive, Sim. né? Claro. O ecocardiograma transtorácico tem essa vantagem de ser feito à beira do leito e ele vai mostrar o segmento ascendente, né? E aí vai cair no ponto que eu quero perguntar para você exatamente agora, essa questão do segmento ascendente. Só mesmo para concluir a questão dos exames de imagem, para os acadêmicos que estão aí presentes, a angiotomografia tem várias vantagens numa dissecção aórtica. Uma grande vantagem sobre a angiorressonância é que é muito mais rápido, né? Isso E aí para mim é a melhor. Justamente porque, como você falou no início da live, a questão do tempo é muito importante, porque esse paciente pode instabilizar, não é? E aí a rapidez da angiotomografia é fantástica. E tem também uma resolução de imagem, qualidade de imagem superior no caso dos exames vasculares em relação à angiorressonância, que é mais demorado, que tem uma qualidade de imagem inferior e que tem limitações relacionadas à monitorização, porque se esse equipamento de monitorização ele for ferromagnético, ele vai sofrer a atração pelo campo magnético. A gente sabe que a ressonância ela tem um grande ímã, né? O aparelho tem um grande ímã. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Mas a minha pergunta para você é o seguinte: você já explicou a fisiopatologia, já explicou que na dissecção você tem a penetração de sangue dentro da parede, aí você tem duas luzes. Então, a primeira informação que a gente tem que buscar, seja pelo ecotranstorácico, seja pela angiotomografia, é se tem essa dupla luz, né, separada pelo flap de dissecção intimal, que na tomografia vai aparecer como uma imagem linear que se estende longitudinalmente, e é a opacificação de duas luzes. E fora isso, vi a dupla luz, tem dissecção. Qual seria a outra informação, a segunda informação mais importante na dissecção aórtica? Eu tenho um monte de informação. Mas a segunda. Ó, assim, falando da ressonância, realmente a ressonância é para paciente estável. Tem que estar isso na cabeça. Não dá para você pegar um paciente instável, um paciente que, para mim, isso é muito certo. Enfim, e botar o paciente lá dentro com monitorização realmente não é uma coisa interessante. Mas, enfim, vamos lá, pergunta. Primeira coisa, você tem que identificar o flap. Você tem que saber se tem dissecção. Você tem que ver se tem dissecção. Tem dissecção? Tem. E agora? Qual é o segundo passo? Primeiro, a gente precisa saber a localização da dissecção. É aonde? Eu preciso saber. Ela está saindo aonde? Ela começou a dissecar aonde? Foi ali no arco aórtico? Foi depois da subclávia? Foi na aorta ascendente? Aonde é que está o flap? Aonde que começa a dissecção da aorta? Porque isso vai nortear o resto do tratamento e o programa. Isso é muito importante. Aí depois, né, você dissecou aonde é que está dissecado, eu quero saber se tem alguma complicação visual rápida. Né? Eu tenho que saber se tem hemotórax, eu tenho que saber se tem complicação isquêmica de órgão-alvo, se ele tem alguma imagem sugestiva de isquemia intestinal, isquemia renal, né? Se ele tem oclusão de artéria de membro superior, se ele tem dissecção para tronco supraórtico para cima. Eu tenho que saber se existe algum comprometimento de algum ramo arterial da aorta. Né? E aí lembre que é a aorta torácica e abdominal, não esqueçam da aorta abdominal, a gente tem que olhar para baixo também. E aí tem a série de coisas que podem ser destrinchadas no laudo. Mas para mim esses dados aí são os mais importantes, né? Saber o diâmetro é importante, saber o diâmetro da aorta no local
antes da dissecção, saber se existe já uma formação aneurismática associada à dissecção, tudo isso é bastante importante, mas a questão do flap e de identificação de que local está o flap e logo após saber se tem alguma alteração isquêmica ou hemorrágica que seja uma emergência médica realmente para a gente, isso para mim é fundamental. Exatamente. Então, gente, olha, o doutor Mil já falou todas as informações importantes que tem que estar no... Não, mas tem mais. Mas vamos destrinchar primeiro a questão da localização. Eu estou projetando aqui para você uma imagem, não sei se vocês estão conseguindo, vou projetar agora, não sei se vocês conseguem ver bem essa imagem. Então, assim, no que vai mudar a sua conduta se eu, radiologista, no meu laudo, coloco que a dissecção está no segmento ascendente, está antes da artéria subclávia, se está depois da artéria subclávia, muda alguma coisa dessa primeira imagem aqui da esquerda, se ela começa no segmento ascendente e ela estende-se para depois da subclávia, ou se ela começa no segmento ascendente e para no segmento ascendente, para o radiologista entender o quanto essa informação que ele vai colocar no laudo vai impactar na conduta. Sem dúvida, né? Essas duas classificações aí são muito úteis, né? Elas são classificações anatômicas que nos dão a origem da dissecção e a extensão. Está se evoluindo, viu, Adriana? As coisas estão assim mais rápidas em relação à dissecção. A questão é a gente saber se é uma dissecção aguda, superaguda ou se ela é subaguda. As coisas estão evoluindo. Mas em relação ao laudo, para a gente diagnosticar onde é que está iniciando, muda completamente a conduta terapêutica. Tá? As dissecções de aorta ascendente, elas são emergências médicas, elas precisam de tratamento cirúrgico, tá? A mortalidade é alta, só para você ter ideia. A mortalidade em 48 horas, se não for feito o tratamento, é de 50%, já nas primeiras 48 horas. E chega a 90% em um mês, se não for tratado. E aumenta de 1 a 2% por hora. Então, quando você tem um diagnóstico de uma dissecção de aorta ascendente, tá? É uma emergência médica, porque o que pode acontecer? Pode romper, pode dissecar retrógrado e pegar a válvula aórtica e fazer um tamponamento cardíaco, ou um hemotórax, ou uma insuficiência cardíaca aguda por insuficiência aórtica, tá? E pode dissecar para cima e causar um AVC, enfim, todos os tipos de complicações neurológicas inerentes a isso. Fechar uma coronária também. Fechar uma coronária, infartar o paciente, que é outro grande problema. Então é uma emergência, tem que ser tratado. Quem trata a cirurgia, quem faz a cirurgia hoje é o cirurgião cardíaco, porque eles dominam a técnica de circulação extracorpórea. Precisa ser feito com circulação extracorpórea, precisa ser realizado cirurgia para trocar o segmento da aorta que está dissecado, né? Aí tem cirurgias que podem ser feitas com troca de válvula, sem troca de válvula, com extensão para descendente ou não. Isso é muito importante. Então, dissecou ascendente, emergência cirúrgica. Tem que ser operado, tem que conversar com o cirurgião cardíaco, porque é indicação de tratamento cirúrgico, tá? Hoje é isso que funciona, tá? Se for uma dissecção que está depois da artéria subclávia, né? Que aí já está uma dissecção na aorta descendente, tá? Aí o tratamento ele é clínico, salvo em casos que estejam complicados, né? Se você tiver qualquer alteração, como hemorragia, dor, hipertensão refratária, qualquer coisa que leve, ou isquemia de órgão periférico, qualquer coisa que não seja diferente disso aí, se tiver uma dissecção tranquila, vírgula, mas sem nenhum tipo de complicação, você está autorizado a tratar ela de uma maneira clínica, tá? Controlando a dor, controlando a pressão arterial do paciente. Aí tem medicações que podem ser os beta-bloqueadores, os antagonistas no canal de cálcio, tem medicações que podem ser utilizadas para isso, e acompanhar esse paciente, tá? Porque nada impede desse paciente complicar. Então, essas duas vertentes aí de tratamento, elas têm que estar na cabeça da gente, porque a gente tem que diagnosticar isso,
e indicar o tratamento correto na hora certa para o paciente. Tá? Nas dissecções tipo B, existe também a vertente de tratamento, que é essa dissecção que tem abaixo da subclave, essa imagem aí da direita. Né? Essas dissecções elas são tratadas clinicamente, mas existem já estudos que prospectam o tratamento endovascular dessas lesões para evitar que isso se degenere e se transforme no aneurisma de aorta no futuro. Mas a questão, por enquanto, é essa daí. É tratamento cirúrgico para as dissecções da ascendente, da aorta ascendente, e tratamento clínico para as aortas com dissecção na aorta descendente. Excelente. Então, agora o pessoal já sabe que no momento em que ele está usando a classificação de Stanford, se ele fala que é tipo A, ele está levando o paciente para uma conduta cirúrgica imediata. E se ele fala que é tipo B, ele está dizendo que o paciente vai ser acompanhado de perto no sentido de vigiar possíveis complicações. Então, exatamente. Assim, a classificação de Stanford determina a conduta. Exatamente. Então, é uma informação importantíssima que deve constar no laudo, não é, Carlinhos? Exatamente. Isso é importante, isso. Realmente importante. Então, continuando, Almiro, qual seria a importância para você, para a gente definir a topografia da luz verdadeira e da luz falsa? E por que você precisa que a gente também defina quais os ramos aórticos que emergem de cada uma delas? Quando se tem um comprometimento dos ramos da aorta, existem dois tipos de isquemia, dois tipos de oclusão aí. Tem a isquemia que a oclusão que ela é dinâmica e a oclusão que ela é estática. Imagine, se você tem uma artéria que está saindo, que está na luz verdadeira, por exemplo, digamos aí, a artéria mesentérica superior, e a luz falsa está realmente aumentando de tamanho, o flap intimal, que é a lâmina da camada íntima que está descendo ali no meio da aorta, né? Não tem mais. Repare, por que cresce a luz falsa muito? Porque não tem camada muscular para sustentar a força da sístole, né? E a pressão sistólica é contínua na luz falsa, então vai aumentar. Então, quando a luz falsa está aumentando, a camada íntima ela pode encostar na artéria que está saindo da luz verdadeira, pode na sístole ela encosta, na diástole ela solta. Isso é uma oclusão dinâmica. Então, o paciente ele sofre isquemia, mas o dano não é perceptível, porque ela sístole fecha, na diástole abre. Então, ele está perfundindo, mesmo que não continuamente. E tem um problema maior, que é quando essa camada íntima ela fecha realmente, e por compressão você isquemia o órgão-alvo. Então, a gente tem que ter noção, né, de onde essas artérias estão, principalmente as artérias das vísceras abdominais, para a gente poder entender como a gente vai tratar. Porque se a artéria estiver saindo da falsa luz, é muito provável e possível que quando a gente trate esse aneurisma, essa dissecção, você precise tratar essa artéria também. A gente precisa ir lá nessa artéria e muitas vezes fazer uma angioplastia, colocar um stent para comunicar essa artéria na luz verdadeira. Porque o objetivo do tratamento sempre é fechar o ponto de contato, o ponto de ruptura da camada íntima, tá? Fechar isso e fazer com que o fluxo venha todo pela luz verdadeira. Mas se você tiver uma artéria na luz falsa, a gente tem que resgatar essa artéria. Então, para a gente é bastante importante que tenha realmente a percepção e quais artérias que realmente a gente precisa dar um pouco mais de atenção para poder a gente resgatá-la, para evitar que esse paciente venha a ter complicações isquêmicas. Joia. Então, assim, é importante a gente identificar onde está a luz verdadeira e onde está a falsa luz, né, Almiro? Porque o objetivo justamente é manter o fluxo na luz verdadeira e excluir, né, a falsa luz, que como você mesmo falou, é uma falsa luz que tem a parede enfraquecida. Eu acho que Carlinha caiu, eu vou tentar chamar ela de novo aqui. É uma falsa luz que tem a parede enfraquecida e que, por estar pressurizada, ela tem uma dilatação, um aumento de calibre que pode levar a uma complicação e até uma ruptura, né? Não é mesmo? Com certeza. Você falou tudo. É exatamente isso. A gente tem que ter essa percepção de quais são as artérias que estão saindo da falsa luz e as que realmente continuam na luz verdadeira.
Isso para a gente é importantíssimo para poder definir o tratamento e a complementação do tratamento, porque às vezes o tratamento não é só fechar a entrada, né? E tem que saber se existem outras entradas ou reentradas e também saber como é que a gente vai revascularizar essas artérias que porventura estejam perdidas para a falsa luz. Então, gente, olha quantas informações, né, a gente está discutindo aqui e o principal, sabendo o porquê que é importante falar dessas informações, por que que a gente precisa colocar essas informações no laudo, então saber diferenciar a luz verdadeira da luz falsa e saber quais artérias emergem da luz verdadeira e da luz falsa. Aqui eu vou falar uma coisa para os residentes que estão assistindo. É importante você identificar a luz verdadeira no local do início da dissecção e ir seguindo essa luz verdadeira. Existem critérios que diferenciam a luz verdadeira da falsa luz, que a gente vai discutir aqui. Mas é importante também você seguir desde o início e você ter a noção de que a luz verdadeira e a falsa luz elas vão mudando de posição à proporção que a gente vai caminhando do segmento torácico da aorta para o segmento abdominal, porque a dissecção ela assume uma delaminação, Perfeito. Habitualmente helicoidal. E por conta disso que a luz verdadeira e a falsa luz vão trocando de posição e pode atingir a artéria A ou B, e aí a gente tem que referir também os sinais de isquemia de órgão-alvo que Almiro falou que são tão importantes. Aqui eu vou falar rapidamente para os radiologistas, os sinais e também para os cirurgiões vasculares, porque assim, Almiro bem sabe, né, que a cirurgia de vocês depende daquilo ali. Então vocês abrem o exame, abrem o CD e veem tudo, identificam qual é a falsa luz, qual é a luz verdadeira, medem calibre do local de ancoragem proximal. Juliana, mais da metade do procedimento cirúrgico é feito antes da cirurgia. Isso é fato. Então a gente precisa estudando, a gente vai estudar o laudo, a gente vai estudar o laudo e a imagem que a gente tem na frente para a gente poder definir direitinho o que vai ser feito. Não dá para entrar lá totalmente a cego, sem saber o que está acontecendo. Muitas vezes tem que fazer isso. Quando é muito urgente, não dá tempo, mas você tendo um exame na mão detalhado, nos fornecendo essas informações tão preciosas, para a gente é realmente bem mais, facilita muito, né? É importante você já entrar na cirurgia sabendo o que você vai encontrar e mais ou menos planejado o que vai fazer, não é isso? Lógico, as medidas, né? Enfim, as coisas que são realmente relevantes. Isso. E aí, quais são os critérios, eu não sei se está dando para ver aqui, que a gente pode utilizar para diferenciar a luz verdadeira da falsa luz? A luz verdadeira, habitualmente, é menor, porque como o Almiro mesmo falou, ela, além de ser menos pressurizada, ela não tem o enfraquecimento da parede característico da falsa luz, pela ruptura da camada média que tinha a parte da muscular. Então, a luz verdadeira habitualmente é menor, a luz falsa habitualmente é maior. O fluxo vai preferencialmente pela luz verdadeira. Com isso, a opacificação pelo meio de contraste é mais precoce na luz verdadeira e mais tardia na falsa luz. Isso vai mudar na dependência se existem muitos ou menos orifícios de comunicação entre as duas luzes. Quanto menos orifício de comunicação tiver, mais vai ser a diferença de contrastação da falsa luz e luz verdadeira. A luz verdadeira não apresenta trombos e a falsa luz pode apresentar trombos. A luz verdadeira, ela pode apresentar calcificações intimais, enquanto a falsa luz não apresenta calcificações intimais. Devido àquele caráter helicoidal de delaminação, habitualmente, tronco celíaco, artéria mesentérica superior e renal direita emergem da luz verdadeira. E a artéria renal pode emergir da falsa luz, mas isso é habitualmente, né? Exatamente. Vai depender do local onde tem o orifício de entrada. E aí tem dois sinaizinhos, o sinal do bico e do sinal da biruta, que a gente vai abordar no post que a gente fizer com esse resumo dessas informações tão importantes que a Almiro está passando para a gente. Para finalizar, André, o que você estava referindo,
muitas vezes a falsa luz, ela vai, como a Almira também falou, vai dilatar. Então, assim, é importante a gente descrever também no laudo essa questão dessa dilatação secundária da aorta e localizar em determinado segmento onde é que ela ocorre. Outra coisa, muitas vezes, com essa dilatação, o que ocorre é que a luz verdadeira, ela reduz muito de calibre. Então, assim, quando apresenta uma redução muito importante, às vezes ela está medindo 0,3, 0,4, então é importante a gente colocar isso no laudo, como diâmetro mínimo naquela topografia. Era só isso para finalizar essa questão. E a Adriana começou a falar do orifício de entrada. Então, vamos lá, Almiro. Por que é importante a gente procurar isso? Eu percebo que, assim, às vezes a gente consegue até identificar o orifício de entrada da dissecção. Então, é importante a gente referir a distância para a subclave esquerda. E outra coisa que eu queria te perguntar eu já falei porque essa informação é importante, e é importante também a gente relatar outros orifícios que a gente encontre, assim, pela toda a extensão da dissecção. A gente sabe que esse provavelmente é o mais importante, mas fale um pouquinho para a gente dessa questão. Vamos lá. Nós sabemos a distância do início da dissecção para a primeira artéria saudável, no caso aí a subclave, que a gente está conversando, é importantíssimo, porque eu preciso ter artéria saudável para tratar, tanto cirurgicamente, de cirurgia aberta, quanto endovascularmente, com cirurgia endovascular. Eu não posso tratar com a colocação de uma prótese ou uma endoprótese no meio de uma dissecção, porque a artéria esfarela. A gente perde a sustentação arterial. Quem já fez sutura em parede de aorta doente sabe que você passa o fio, parece que está passando numa manteiga e continua esfarelando. E você não consegue sustentar aquela pressão sistólica. Então, eu preciso tratar numa artéria saudável. Então, a gente precisa ter colo. Colo é essa denominação entre a distância entre a artéria saudável, a primeira, e o início do problema, no caso aqui a dissecção. Então, a gente tem que colocar tanto as próteses, no caso da cirurgia cardíaca, quanto as próteses endovasculares em uma artéria saudável. Então, a gente precisa saber essa distância, porque existem casos que não tem como a gente salvar essa primeira artéria. Quando o colo, que é essa distância, é muito pequenininho, tá? Muito provavelmente essa artéria que está logo na frente, ela vai ser sacrificada ou ela vai ser revascularizada por outras técnicas. Ou ela vai ser, a gente vai fazer uma ramificação, ou a gente vai fazer uma derivação extraanatômica, a gente vai tentar salvar de alguma maneira. No caso da subclávia é o que realmente acontece. Se a dissecção começa muito no comecinho da subclávia, logo depois dela ali, dificilmente a gente vai conseguir colocar uma prótese para selar ali a dissecção e corrigir esse problema. A gente vai ter que colocar essa prótese mais para frente um pouquinho, ou seja, próximo da carótida esquerda, que é o próximo vaso. Então a gente vai ter que fazer isso. E o que a gente vai fazer com a subclávia? Ou a gente faz uma customização para resolver com a prótese e tentar salvar ela, o que não é uma muito boa ideia em pacientes com dissecção de aorta, ou a gente faz um enxerto extraanatômico, faz uma derivação carotídeo subclávia aberto e tenta resolver, ou muitas vezes, ou algumas vezes não consegue. A gente tem que embolizar mesmo e o braço ele vai compensar com o tempo. Muitas vezes não tem problema algum quando se faz isso. Mas essa é uma das informações mais importantes que eu posso também pedir, né, nos laudos para a gente poder nortear também nosso tratamento a esse nível. E a questão das reentrâncias e das reentradas que a gente pode ver, a gente sabe que às vezes não é só um lugar só que rompe. Né? Às vezes rompe em cima, disseca até lá embaixo e abre de novo para dentro da luz verdadeira. Então você tem uma comunicação lá em cima e uma recomunicação aqui embaixo. Na teoria, aí você não pressuriza a falsa luz, porque você abriu, né? Você não está pressurizando. Né? E uma das formas de tratamento uma das formas que você tem de tratar é você fazer essa comunicação entre as duas luzes, porque aí você tira a pressão da falsa luz, você evita que essa dissecção aumente, né? E aí você remodela com o tempo a aorta e avalia e vai acompanhando para ver se isso não vai degenerar, virar um aneurisma e etc. Né? Então é importante saber se realmente tem outras entradas. Via de regra, a gente trata a entrada principal, que é o início do problema, tá? que é ou na aorta ascendente, ou no arco ou na descendente.
geralmente, né? Tem outras dissecções que a gente não está conversando aqui, né? Que tem outras artérias que se dissecam também, mas a gente tem que sempre avaliar isso, né? Se essas reentradas, elas com o tempo, podem virar entradas, né? Ao contrário, então ela pode voltar a dissecar pelo lugar, se não fechar também. Maioria dos casos, trombose. E aí, pra gente, resolve, tá? Então é importante ter essas colocações no laudo também pra gente. Joia. Então, pessoal, então temos que identificar. Então temos que identificar, né, esse orifício de entrada. Vocês viram como é importante. Então isso vai nortear a colocação da endoprótese no tratamento desse paciente, ou seja, na eficácia do tratamento. Exatamente. Justamente. Então, como ele falou, justamente identificar, medir a extensão, a distância desse orifício em relação à origem ao final da artéria subclávia. Medir também o diâmetro, né, desse vaso, desse segmento vascular. Importante falar aqui para os radiologistas e também para os cirurgiões vasculares que fazem essas suas próprias medidas, para os residentes de cirurgia vascular que fazem as medidas, que essas medidas de diâmetros da aorta, de qualquer tipo de vaso, para tratamento endovascular, a gente tem que fazer um eixo axial. Então, a gente tem que colocar o corte perpendicular ao eixo do vaso para que a gente consiga pegar o vaso totalmente circular e que a medida seja mais fidedigna, não é isso, Almiro? Incluir de parede a parede. Excelente, isso mesmo. Ok. E você já falou um pouco disso nas dissecções tipo B, que a gente tem que acompanhar de perto, que havendo complicações, tem indicação de fazer uma intervenção, como você acabou, inclusive, de falar, nos casos em que a falsa luz está muito pressurizada, vocês podem ter que, às vezes, abrir uma reentrada para diminuir a pressão da falsa luz. Então, de fato, as principais complicações que levam à intervenção cirúrgica na tipo B, Almiro, são, de fato, isquemia de órgão-alvo e dilatação da falsa luz, que estão relacionadas, acho que ambas, né, à pressurização dessa falsa luz. Sim, sim, é evidente. A questão da dilatação da falsa luz, ela vai levar à isquemia de órgão-alvo, ela vai fechar alguma coisa, né? Se ela está dilatando, ela não para de dilatar, ela vai encostar do outro lado, ela vai fazer um flap, vai comprimir. Então, a questão é um dos principais sinais realmente de que essa tipo B não é tão simples como a gente achava, tá? E outras coisas que a gente pode ver também, se teve sangramento, ou se teve aumento do diâmetro da falsa luz, né? A falsa luz que está aumentando de diâmetro, a gente não vai ficar esperando essa falsa luz romper ou degenerar, porque, entenda, a falsa luz ela é média e adventícia. Se essa pressão continuar muito alta, vai romper em algum momento. E aí você tem uma ruptura que a letalidade é altíssima. Então a gente precisa realmente estar atento às complicações, né, que podem aparecer numa dissecção de aorta tipo B, que na maioria dos pacientes, na grande maioria, não acontece. Tá? A mortalidade é 10%, conduzido certinho, clinicamente, com exames direitinho, a gente vai avaliando, vai controlando pressão, vai deixando o paciente mais... Né, a gente vai fazendo, e com o passar do tempo, essa cronicidade vai protegendo o paciente, vai ficando mais forte a parede de novo, e tudo a gente vai... Mas, de qualquer maneira, tem que ficar acompanhando. Certo. E esse acompanhamento, Almiro, você costuma fazer com a angiotomografia, com a angiorressonância? Na verdade, eu ia perguntar, tem lugar para angiorressonância nesse acompanhamento, nesse segmento dos pacientes com dissecção aórtica? Carlinha, eu sou fã da angiotomografia. Eu gosto muito. Mas, assim, a ressonância eu nunca pedi. Tá? Pode ser que eu peça em paciente que, sei lá, com alergia a iodo, ou enfim, pode ser que não tenha claustrofobia, pode ser que eu vá um dia pedir. Mas eu sou muito fã da angiotomografia, ela me dá tudo que eu preciso, rápida, tá? É mais acessível do que a ressonância, né? Sim. E para mim é um exame que realmente se fixou aí como um exame para acompanhamento, diagnóstico e acompanhamento da dissecção.
Então, para mim, isso é realmente relevante. Então, para mim, angiotomografia, acompanhamento eu faço 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano. E aí, dependendo de como tiver, se eu já estiver satisfeito, eu posso espaçar, eu posso até puxar um pouco mais para perto de mim. Mas sempre colado. Tem paciente com o nome, telefone do lado, tudo direitinho para saber como é que as coisas estão andando. E não gosto de ficar muito tempo sem notícia, não. Aí, se não tiver passar muito tempo sem me dar notícia, eu ligo para saber como tá. Joia. Que bom. Joia. A gente também então, a gente pode falar, Adri. Pode terminar, Carlinha. Na verdade, é uma pergunta basicamente por causa dos acadêmicos de medicina, né, que estão aqui. A gente sempre está falando muito da diferença dos dois métodos. Sim. E realmente a angiotomografia está muito na frente, né, assim, na questão das informações que ela nos traz por causa da resolução espacial. É um exame mais acessível, mais rápido. Então não tem a questão da claustrofobia. O cálcio, né, Carlinha? O cálcio. O cálcio, sim, com sim, certeza. Sim, excelente. E que realmente o acompanhamento pela angiotomo é muito superior à angiorressonância. Não deixar só para aqueles casos que são contraindicados. A angiotomografia mesmo. Lembrando, Exatamente. gente, que isso a gente está falando em imagem vascular. Olha o nome do perfil, imagem ponto vascular. Então, assim, na imagem vascular, a angiotomografia é superior por conta dessas coisas que a gente está falando aqui. É mais rápido, mostra o cálcio, a angiorressonância não mostra. A angiotomografia vai mostrar a parede, a angiorressonância é um luminograma, então não mostra trombo, não mostra parede, vai mostrar a luz. A resolução espacial da angiotomografia, que dá uma qualidade de imagem superior. No caso aí das dissecções, isso interferiria na localização dos orifícios de comunicação entre a falsa luz e a luz verdadeira. Então, assim, a gente consegue algumas informações com a angioressonância, conseguimos, mas a angiotomografia é superior, como é superior para a grande maioria das patologias vasculares, o que não se aplica para outras áreas. Por exemplo, patologias do encéfalo, do sistema nervoso central, a ressonância é superior. Nós estamos falando especificamente de angiorressonância. Eu vou rapidamente fazer aqui um resuminho com uma tabela que eu coloquei aqui para a doutora Almiro acrescentar, né, outras informações importantes, um resumo, na realidade, do que ele falou. Misericórdia, eu tenho que botar um óculos. Pequena, né? Mas eu vou falando. Agora... Então, o que é que a angiotomografia vai nos fornecer de informações na dissecção aórtica? Primeiro, dizer se tem dissecção ou não, que isso a gente vai ver pela localização do flap e do duplo lumen. Localizar onde está essa dissecção em relação à extensão longitudinal do flap. Ele seria tipo A, da classificação de Stanford, se o flap, o orifício de entrada estiver antes da emergência da artéria subclave esquerda, tipo B, se tiver após a emergência da subclave esquerda, isso vai interferir na conduta, como Almiro falou. Diferenciar a luz verdadeira da falsa luz, nós definimos alguns critérios, localizar o ponto de rotura inicial, né, que a gente chama de orifício de entrada. O doutor Almiro acabou de falar que é uma das informações mais importantes, porque a gente tem que, o tratamento endovascular visa fechar esse ponto e colocar essa distância de onde está esse ponto do orifício de entrada em relação a artéria subclávia, tanto a extensão dessa distância, quanto os diâmetros da aorta nesse nível, que seria o local onde iria ancorar a endoprótese. Talvez identificar outros tipos, outras variantes de dissecção, hematoma intramural, úlcera penetrante, que poderiam estar associadas porque tem a mesma fisiopatologia, pode existir. Compressão da luz verdadeira, que o doutor Almiro falou, que como a falsa luz ela é mais pressurizada, ela acaba exercendo essa pressão e reduzindo não só a luz verdadeira, como alguns orifícios
algumas origens de alguns ramos aórticos. O envolvimento desses ramos, se eles estão fechados, poderiam levar a uma dilatação de órgão, isquemia de órgão-alvo, dilatação da aorta, que é secundária, a expansão da falsa luz. E aí, como o Almiro mesmo falou, ele não vai esperar essa aorta romper. Então, todo exame de dissecção aórtica, a gente tem que fazer as medidas dos diâmetros máximos da aorta, incluindo a falsa luz também, exatamente, porque ele vai acompanhar esses diâmetros para saber se essa aorta está crescendo, como ele exatamente mesmo falou. Sinais de rotura, que seriam derrames, derrames pleurais, hematomas. Agora tem algumas questões que eu queria que ele discutisse aqui antes de terminar. Em algumas situações, é interessante medir a distância do orifício de entrada em relação, não só à emergência da subclave esquerda, mas como ele falou, quando essa medida é muito pequena, ele não vai poder salvar essa subclave esquerda. Aí, talvez fosse interessante medir a distância da artéria carótida comum esquerda, o ósseo, e essa distância da carótida em relação à artéria subclave esquerda. Diâmetros da aorta proximal, a dissecção, que eu já tinha falado. Sim, outra coisa, esse último item aí, número 13. Importantíssimo. Justamente o trajeto ilíaco femoral, que é por onde ele vai entrar lá a endoprótese, vai passar pelas artérias ilíacas, às vezes tem tortuosidade, se tem estenose, não é isso? Vamos lá. Isso. Vamos lá. Ó, essa medida do comprimento entre a dissecção e a artéria, pode ser entre a dissecção e a subclave, entre a dissecção e a carótida esquerda, a dissecção ao tronco braquicefálico, a dissecção à válvula aórtica. A gente precisa saber onde a gente vai botar, né? No caso, se for da aorta ascendente, a cirurgião cardíaco que vai fazer. Mas a questão a gente tem que saber até onde que começa a dissecção. A gente, se for até a válvula aórtica, tem que fazer uma cirurgia de Benton, tem que trocar a válvula aórtica toda, reimplantar as coronárias, fazer o elephant trunk até reimplantar as artérias supraórticas, descer pela descendente e conectar uma endoprótese por dentro, uma cirurgia híbrida. Mas uma cirurgia grande, né? Mas que a indicação é essa, se você tiver uma dissecção da aorta ascendente muito proximal. Então, isso é importante. O terceiro item eu não me lembro, eu esqueci, estou ficando com Alzheimer, deve ser. Mas o quarto item... Muita coisa, foi muita coisa. O quarto item é a questão da anatomia, isso é fundamental, entenda. Se a gente for fazer uma cirurgia endovascular, eu preciso navegar por dentro das artérias. As artérias de acesso são as artérias dos membros inferiores, as artérias ilíacas externas, né? Ou, enfim, a femoral em algum caso, mas quanto melhor o diâmetro dessa artéria, menor. Tem artérias que são finas, que a gente precisa ter alguns artifícios para poder navegar uma endoprótese, que tem o seu diâmetro fechadinho, mas ela precisa de lugar. Aí eu preciso saber se tem calcificação lá embaixo, se a artéria é muito tortuosa, né? Eu preciso acertar a luz verdadeira, porque eu posso estar navegando pela luz falsa. Então, são informações que eu preciso saber do trajeto do tratamento até o lugar do tratamento. Então, por isso que é importante fazer a tomografia. E para matar a curiosidade... peraí. Não, é isso. Só para falar que você não está com Alzheimer, não. Porque esse número 12 aqui, eu coloquei 2 vezes. Na realidade, eu falei o diâmetro da aorta proximal de dissecção, que a gente já tinha falado que era o local da ancoragem, e o diâmetro máximo da aorta, que a gente também já tinha falado. O erro aqui foi meu. E vamos matar aqui a curiosidade. Isso aqui é uma endoprótese de aorta, ó, gente. Então, isso aqui é que a gente usa para poder fazer o tratamento das dissecções tipo B, né? Isso aqui ela vem toda fechadinha, né? Dentro de um dispositivo, e a gente coloca, a gente sobe por dentro das artérias, sobe por dentro da aorta, chega no lugar que a gente quer colocar ela e abre ela, né? E é um tubo, tá? De Dacron com anéis de nitinol, né? Que são suturados à mão, que expandem, são autoexpansíveis, eles expandem com a temperatura do sangue. Então, isso aqui ela expande e fica lá no lugar da ruptura. Então, se você tem uma ruptura aqui e você coloca essa prótese mais para frente, então o sangue, em vez de entrar no lugar da ruptura, ele vai entrar pela luz verdadeira e vai descer. Esqueça isso aqui é o free flow. Isso aqui não usa não, mas isso aqui desce e vai direto para a luz verdadeira. Então, isso aqui é uma endoprótese de aorta torácica,
que é justamente o dispositivo que a gente usa para tratar ressecções tipo B, né, complicadas, né? E em alguns casos não complicados ainda, que a gente queira, né, por ventura, por decisão médica e conjunto com o paciente, evitar que essa dissecção se torne um aneurisma no futuro. E aí vai excluir a luz falsa, que não vai ter mais fluxo sanguíneo, vai trombosar e não vai crescer ou vai até diminuir de calibre, não é isso? Exatamente. Ótimo, bem ilustrativo, amigo. Nossa, eu quero agradecer, vou colocar aqui minhas últimas palavras, foi muito, muito, muito esclarecedor. Nós vamos fazer um resumo, assim, porque foram muitas informações. Muitas informações. Mas, assim, informações valiosíssimas, tenho certeza que vai contribuir muito para melhorar os laudos dos pacientes com dissecção aórtica e até para os residentes, para os acadêmicos que acompanharam agora vão entender o porquê, qual a importância dessas informações, Sim. como que vai impactar na sua conduta. Quero agradecer enormemente sua disponibilidade, sua didática. Muito obrigada. Isso. Eu também, quero amigo. falar, Carlinhos. Isso. E também, em nome da Imagem do Ponto Vascular, né, agradecer a sua presença aqui e realmente, assim, vamos ver em breve novos assuntos, novas discussões, porque realmente foi muito proveitoso. Obrigada mais uma vez. Meninas, eu só tenho a agradecer. Olha, eu fiquei lisonjeado demais. Foi um prazer enorme estar aqui. Parabenizo novamente pelo projeto de vocês. É sensacional. Eu sou fã, realmente. Eu acho que tem que continuar dessa forma. A gente consegue evoluir dessa maneira, discutindo, desmistificando as coisas e botando as coisas como devem ser, né? Para todo mundo, para os cirurgiões vasculares, para os radiologistas, para os cardíacos, para a gente entender que está na cabeça de todo mundo e tentar falar uma linguagem comum. Eu realmente fico muito feliz. Obrigado demais e desejo a todos aí uma boa noite e, enfim, um beijo. Um beijo. Tchau, Beijo também, boa noite Tchau, a todos. gente. Boa noite. Tchau. Tchau. E essa live vai ficar salva, não é? Para quem não pôde assistir, Sim. vê lá no nosso IGTV. Teve Tchau, foto? gente. Teve foto? Tchau. Peraí. Teve Teve? foto. Teve foto. Tchau. Tchau.